Olá, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado de vocês estarem aqui, né? Quero agradecer também a oportunidade que vocês nos permitem, né? Para que a gente possa acessar um cantinho da sala de vocês, um cantinho aí do momento de vocês, após um dia de trabalho. E o canal Recuperação em Foco é um canal que oferece sempre informação, orientação, acolhimento e, de uma forma ou de outra, conhecimento, uma troca, né, de informação, de conhecimento aqui. Quero agradecer a pessoa do Dr. Marcelo, onde nos concede a abertura para que a gente possa bater um papo, né, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, aqui pela TV Organ OMS, né, onde que nós estamos também, viu, Sandro? Transmitidos para 197 países através dessa televisão. E a pessoa do Dr. Marcelo foi um grande presente que o Recuperação em Foco ganhou. Na verdade, diante dessa jornada grande aí, onde nós conhecemos vários profissionais e várias pessoas que interagem sobre a saúde mental, e aí quero agradecer a pessoa do Dr. Marcelo e as outras pessoas também que fazem aí a orquestra da Recuperação em Foco, né? Porque de trás do Jairo existe uma série de pessoas aí que fazem todo o material ser de fato estabelecido, através dos temas, as pesquisas, sobre o que a gente vai falar, enfim. Bom, antes do Sandro se apresentar, vamos fazer uma paradinha aqui para a gente assistir uma vinheta, e aí a gente já inicia o nosso bate-papo. Vocês todos sejam muito bem-vindos ao canal Recuperação em Foco. Agora sim, muito bom estar aqui com vocês, mais um dia. Sandro, obrigado pela tua disponibilidade para estar conosco, e agora faço as honras, se apresente para o pessoal te conhecer. Obrigado, Jairo, boa noite a todos, é um prazer. Eu sou psicólogo de formação, atuo na área da dependência química e da saúde mental há mais de 20 anos, e tenho o prazer, a honra de estar aqui, né, conversando, tendo a oportunidade de levar informação, de bater um papo de uma forma ética, segura, né, mas de uma forma descontraída a todos aqueles que nos ouvem, e espero poder alcançar, contribuir com a expectativa de todos. Muito bom, muito bom. Eu já tenho acompanhado o teu trabalho, Sandro, você está de parabéns, cara. Você traz uns temas bem interessantes, inclusive as suas participações, né, nas redes aí, que fantástico. Tenho visto suas entrevistas pela televisão. Quer falar um pouquinho sobre isso aí? Aí você já se apresenta de uma forma mais ampla. Ok, tá. Como eu disse, eu sou psicólogo, a minha especialidade é saúde mental, dependência química. Hoje eu estou fazendo a minha terceira especialização em TCC, né, terapia cognitiva comportamental. No ano passado eu tive o privilégio de participar de um programa voltado à saúde mental na Rede Mais TV. Eu fiquei lá por um ano, todas as quartas-feiras, por coincidência, hoje quarta-feira, estive lá por
durante um ano, 48 programas, levando informação sobre saúde mental e diversos transtornos, dependência química, e foi algo muito proveitoso, né? A gente pôde aprender e evoluir muito, porque o bate-papo é muito importante, né? Esse papel que você faz, Jairo, é de extrema importância, porque a gente da saúde mental, a gente que milita há anos na saúde mental, a gente entende que a prevenção, a educação é muito melhor e muito mais barato para o cidadão e para a sociedade, né? Porque depois que o transtorno avança, depois que as dependências de substâncias psicoativas estão instaladas, o tratamento é muito oneroso e muito difícil. Muito perfeito tuas colocações. Assim, eu tô muito, eu diria, de uma maneira mais pensativa por conta da PL 399, né, que esses dias aí nos trouxeram alguns pensamentos a mais, para a gente não falar um pouquinho de complicação, de mais atenção, né? E aí eu convido a você que está nos assistindo, o que seria PL 399? Entra no Google, dá uma olhadinha como é que funciona, como está, o estado que está, né? As pessoas envolvidas, o que significa isso, enfim, de alguma maneira ou de outra você vai abrir a tua opinião sobre essa questão, e eu acho que essa maneira também, Sandro, de nós estarmos aqui oferecendo para as pessoas essa oportunidade de ter acesso a um pouquinho mais sobre o transtorno por uso de substância e as outras questões, também vale a pena a gente deixar essa questão, porque está tudo meio aflorado, né? Então, é de extrema importância. Entra no Google que você vai achar do que a gente está falando, né? Então, eu costumo dar a vara para a pessoa pescar. Perfeito, e a gente sabe que tem tudo a ver, né? Os transtornos, o sofrimento psíquico com o abuso, né, com o aditivo das drogas, das substâncias psicoativas, realmente venha a culminar para todo tipo de violência, para o tipo de violência, acidentes automobilísticos, que a gente sabe que é uma das maiores armas contra os nossos jovens. A gente sabe que a arma mais letal hoje na sociedade contra os jovens é o beber e dirigir, é o usar substâncias psicoativas e pegar o volante, né? E não só isso, pensando em casas noturnas, pegando aí o gancho da PLL, neste sentido de que as drogas, de uma certa forma, facilita o indivíduo a ele ter ser destemido, né? Ele se colocar em risco, se colocar em vulnerabilidade, né? Avançar sinais, né? Romper éticas, morais. Então é fundamental que possamos conversar a respeito, sim. Muito bom, muito bom. Pessoal, o tema de hoje, eu diria que é um tema mais que polêmico, porque é o seguinte, hoje todo mundo pegou um efeito de, mas eu sou TDAH, mas eu tenho dependência química, eu não vou conseguir assumir certas responsabilidades e nem certos movimentos. Não, mas eu tenho muita dificuldade, né? E aí a gente vai entender um pouquinho o que é um, o que é outro, e depois a associação das duas questões. E aí, Sandro, queria que você fizesse com maestria, como você sempre faz, essas colocações, por favor. Bom, TDAH a gente sabe que é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno genético que, de uma forma prevalente, acomete a criança, geralmente está associado à gestação, né? Uma gestação de risco, uma gestação onde a mãe fez uso ou abuso de substâncias. Então essa criança ela vem já com esse transtorno de base de nascença, e é um transtorno, quando a gente fala em TDAH, é um transtorno que ele é dividido em 3 grandes pilares. A gente tem o lado da desatenção, né? O transtorno, a gente tem o lado da hiperatividade e da impulsividade. Então, a criança, geralmente, ela vai ser diagnosticada, né,
com o TDAH a partir dos 6, 7 anos. Por que a partir dessa data, desta época? Porque é a hora que ela começa a ter que prestar atenção, aonde ela começa a ser alfabetizada. Porque quando a criança é criança, todo mundo é alegre, todo mundo brinca, todo mundo corre, todo mundo é eufórico e agitado. E é característico das crianças esta agitação. Mas na hora da gente iniciar a alfabetização, aí sim o professor, ele começa, ou o professor familiar, ele começa a notar uma certa falta de concentração. A criança, muitas vezes, ela fica perdida no espaço, ela se distrai com muita facilidade. Outras crianças acabam sendo muito inquieta, não consegue ficar sentada, fica brincando com os coleguinhas, fica tirando, enfim, brincando na sala de aula, né? E então é um diagnóstico, né, prevalente em crianças, mas por vezes no consultório a gente acaba se deparando com pessoas TDAH que não tiveram um diagnóstico na infância. Por algum motivo os familiares não perceberam, ou porque a pessoa se esforçava demais, além da conta, para conseguir fazer as tarefas, para conseguir se alfabetizar, né? Ela conseguiu passar, né, na fase escolar, mas ela continua trazendo e convivendo com os prejuízos na fase adulta, que a gente fala que é o diagnóstico tardio. A primeira questão que eu ia te colocar é assim, o neurodesenvolvimento a gente já entendeu, né? E a questão, por exemplo, muitas pessoas, depois a gente entra na particularidade de TDAH e dependência química, mas muitas pessoas, eu acredito que passam por uma jornada de sofrimento, né? Por conta dessa questão. Eu preciso dar além do limite, eu preciso... Porque eu não estou alcançando, né, a galerinha da sala. Os pais não têm essa dificuldade por não ter investigado lá atrás, e aí fica exigindo demais da pessoa, quando na verdade precisava ter feito um outro movimento. E aí é um sofrimento danado, né, Sandro? Sim, a gente imagina para quem sofre, porque só quem sofre, de fato, sabe a dificuldade qual é. Imagina só, a pessoa com TDAH, ela tem dificuldade em concentração, ela tem dificuldade em manter a atenção em foco. Então, eu estou conversando com você aqui, né? A pessoa com TDAH, simplesmente, no mesmo momento que ela está conversando, o seu pensamento tem uma fuga. E aí, quando você, enfim, dá um feedback, fazendo uma pergunta, muitas vezes a pessoa se perde, porque ela tem dificuldade em manter a atenção concentrada, né? Porque quando a gente fala do transtorno de déficit de atenção, existe essa desregulação química cerebral. Então, se a gente pegar falando de uma forma bem simples, bem sucinta, o cérebro na região pré-frontal é a região das tomadas de decisão, né? O TDAH, ele tem uma diminuição na produção de dopamina. E se a gente entende a dopamina, eu costumo falar que a dopamina para o cérebro é que nem um maestro da orquestra. É ele quem vai fazer com que tudo saia de uma maneira equilibrada. E o cérebro do TDAH, ele tem essa diminuição da produção da dopamina. Então, a gente fala que é uma dopamina tônica, é uma dopamina baixa. Então, imagina o esforço que esta criança, que este indivíduo precisa exercer para viver igualmente, de forma igualitária, a pessoa típica. A pessoa que tem essa produção de dopamina normal. E aí, quando a gente pega o link na dependência química, muito tem a ver por conta disso, porque o TDAH, por mais que ele não saiba que ele é TDAH, ele sabe que o cérebro dele, de alguma forma, não funciona direito. Então, ele se esforça demais para conseguir ler um livro, ele se esforça demais para conseguir fazer uma atividade física e permanecer nessa atividade física. Ele se esforça porque pela falta da regulação da dopamina, ele fica em busca dessa dopamina de forma rápida, de forma imediata. Então, come em excesso, joga videogame em excesso, busca prazeres
quaisquer que sejam eles de forma em excesso. Por isso muitas das compulsões, né? E aí, quando a gente pensa nas dependências químicas, é porque a gente sabe que toda substância psicoativa, ela vai trazer um benefício imediato. Então, por conta do cérebro deste indivíduo, ele tem essa desregulação. A partir do momento que ele usa a substância, o cérebro dele equilibra. E aí ele sente um benefício momentâneo. Muito legal, muito legal. E eu tô analisando aqui que você está falando, e será que a questão dos dependentes químicos, e aí é uma característica dos dependentes químicos, iniciar e não terminar nenhuma das atividades, quando tem o comportamento, será que na maioria dessas atitudes, né, de início, meio e largar o final para depois e nunca mais achar, na verdade, será Sim. que essa pessoa tem a tendência de ser um TDAH? Então, olha, a gente sabe que a literatura diz que o TDAH, a prevalência do TDAH, a possibilidade de usar substâncias psicoativas aumenta até 3 vezes. Okay? E um outro estudo colocou que observaram diversos dependentes químicos, né, centenas de dependentes químicos, e desses dependentes químicos, quase 50 deles tinha o transtorno de déficit de atenção. É aquele caso que eu disse que é o transtorno não diagnosticado. Né? Porque a gente sabe que uma das características, é claro que não vamos fechar diagnóstico em ninguém, mas quando a gente olha o funcionamento do indivíduo, a gente consegue perceber a predisposição para uma doença ou outra. E eu vou te falar 5 critérios bem simples, que a gente que também é especialista em dependência química é muito equivalente. Então, vamos lá, o TDAH, de forma quase que prevalente, ele tem uma dificuldade, ele é aquele cara que sempre procrastina. Mas quando eu falo da procrastinação, não é aquela procrastinação que todos nós fazemos. É uma procrastinação crônica. Então, assim, você precisa entregar... atendi um paciente esses dias e ele chegou no consultório sem o diagnóstico de TDAH, ele tinha levado pau na faculdade porque ele não tinha entregado o TCC. Imagina só, ele tinha cursado 5 anos de faculdade, ok? E na hora de entregar, né, o TCC, ele não entregou pela procrastinação. Ele teve um ano inteiro, o último ano, o 4º ano inteiro, e não deu certo. E aí ele chegou no consultório, e aí a gente foi, enfim, ele tinha o diagnóstico. Então a procrastinação é isso. Sempre deixa para o último instante, ok? Então, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na sociedade. E no último instante, e aí eu falo que lembra muito dependente químico, que é muito similar. Deixa para a última hora aquela coisa que não tem mais o que fazer, não tem para onde ir, deposita toda a energia, todo o foco, não dorme, não come para entregar um projeto, um trabalho, seja lá o que for. Então, esse diagnóstico, este sintoma é muito prevalente, tanto nos dependentes químicos, quanto na pessoa com TDAH. O outro critério que a gente olha, que é muito comum, é a dificuldade no aprendizado. É a dificuldade, quando eu falo de dificuldade, não é dizendo que a pessoa não é inteligente, porque geralmente, a pessoa com diagnóstico de TDAH, geralmente o QI é elevado. Então a pessoa é muito inteligente, só que ela é desorganizada. E por ela ser desorganizada e ela se perder durante o percurso, ela acaba tendo de uma forma preconceituosa, é tida como burra, como desleixada, né? Então a pessoa tem uma certa dificuldade em aprendizado. O outro sintoma que a gente vê muito no TDAH é ele se perder nas conversas. A pessoa é tão agitada, ela pensa tantas coisas ao mesmo tempo, que ela chega numa roda de amigo, ela está conversando com um, aí ela esquece de cumprimentar o outro, ou ela está conversando aqui, ela deixa de responder esta conversa, deixa de focar na conversa e começa uma conversa paralela. Então são situações que a gente acaba vendo de uma forma bem prevalente. O sonhador,
o TDAH e o dependente químico também são pessoas que acabam sonhando demais e executando de menos. Então, eles sonham demais em faculdade, em viagens, em namoro, em projetos. É aquilo que você acabou de falar, começo, meio e fim. Eles acabam perdendo, né? Eles não conseguem sustentar uma atividade até o final. E, por fim, a impulsividade, que é característica do diagnóstico, que é a impulsividade e hiperatividade. A pessoa interrompe outras pessoas, não tem paciência para esperar um projeto. Porque quando a gente vai desenvolver qualquer projeto, você aqui de frente ao canal, o canal não começou de um dia para o outro, teve muita planejamento, né? Vocês tiveram que executar diversas etapas para que ele pudesse existir. Perfeito. E quanto mais vocês permanecerem investindo em pessoas, em tecnologia, mais alcance o canal vai ter. Se a gente age de uma forma impulsiva, abandona. Ah, não deu certo, eu não quero atender só, eu não quero atingir 100 pessoas, 1000 pessoas, eu quero atingir o planeta. Ok, mas para chegar em milhões, você tem que começar por centenas. É isso. Então é algo que quando a gente olha o TDAH e a gente olha o dependente químico, tem uma certa similaridade entre alguns sinais e sintomas. Perfeito, perfeito. Eu super me identifico com o que você está dizendo. Eu, como um bom dependente químico, que já passei por uma jornada de uso e hoje, graças ao bom Deus, um pouquinho da minha boa vontade, eu entendi que o processo poderia ser mudado, né? E aí, olha que interessante. Agora vamos dar uma pausa, Sandro, para a gente ver aqui, ó. Vamos dar boa noite para Eliana. Eliana, seja bem-vinda ao canal. Não sei se você já esteve por aqui, se não, desfrute dos nossos conteúdos, do nosso bate-papo hoje. Deve ser conhecida a tua? Deve ser. Deve ser também. Então, assim, desfrute de todo o nosso exercício aqui hoje e fique por aqui. Lembrando, pessoal, que nós estamos sendo transmitidos agora simultaneamente pela página do Facebook. Dona Eliana Vignoli, sim, é uma querida. Que legal. Uma querida. Legal. Parabéns aí por estar aqui conosco, né? Aprendendo um pouquinho junto aqui. A Marilene também. Marilene, seja bem-vinda ao canal. Fique aqui com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, faço questão de vocês colocarem, olha, tenho dúvida sim, ou eu tenho esse diagnóstico, a minha dificuldade é essa, estamos aqui para a gente acolher e orientar de uma maneira muito mais prática, né? E gratidão por vocês já participarem conosco. A Maria Verônica também, boa noite, Maria Verônica, seja bem-vinda ao canal. Não esqueçam, gente, de dar o like, né, mandar os aviãozinhos, assina o canal Recuperação em Foco, e daqui a pouco eu vou colocar o @ do Sandro para que vocês acessem também o material do Sandro, que é, sem dúvida, fantástico, tá? Bernardo também está aqui com a gente, Bernardo Caldeira. Ele é um mestre fora de série. Bernardo é um querido. Que legal. Que legal. Isso é bacana. As pessoas interagindo, as pessoas nos acompanhando, as pessoas entendendo junto com a gente, né? E se informando, né? Do que se trata, as dificuldades, as diferenças, enfim. Essa aqui é uma baita de uma colega de recuperação, Marta Lima, é uma adicta que não tem vergonha disso, né, Marta? E hoje se coloca aqui diante de nós, trazendo alguns comentários bem interessantes. Marta, seja bem-vinda. Olha o que ela diz aqui, Sandro. Eu era assim na infância. Meus pais diziam que eu era agitada. Isso faz anos. E aí tem mais um comentário. Ó. Me identifiquei na minha infância e adolescência. No decorrer dos anos, fui usar drogas, porque na minha época, a coisa de psicólogo e psiquiatra era coisa de maluco. Só por hoje, 14 anos em recuperação. Olha aí que legal. Só por hoje em prática, exatamente. Isso aí. Muito legal. Muito legal. E agora, pegando um gancho do que você falou, Sandro, só um minuto antes. Pessoal, vocês estão nos ouvindo? Vocês estão nos vendo legal aí?
tem dificuldade de nos ouvir e ver, acesse aí também, coloque o seu comentário para a gente melhorar aqui, tá bom? Pegando um gancho, Sandro, do que você falou, está dizendo aqui um texto, ó, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, é considerado um dos transtornos mais comuns das crianças e adolescentes. Já falamos isso por aqui. Estima-se que atinja cerca de 6% das crianças em idade escolar e é bastante comum que os sintomas acompanhem o indivíduo durante a vida adulta. Também já falamos isso por aqui. Agora, qual a probabilidade de um TDAH ter acesso à substância psicoativa? Essa probabilidade acontece por qual motivo? Pelo simples motivo que ele busca se igualar com as pessoas, ou por dentro de várias questões emocionais, enfim, até de criação, das crenças limitantes. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso? Vamos. Perfeito. Olha, gente, pensando na dependência química, a gente sabe que é um transtorno multifatorial, é uma doença multifatorial. Então, não existe uma única causa. Assim como o TDAH, né? Então, a gente vai ter aí a prevalência genética, a gente sabe que a probabilidade de pais ou avós que fizeram uso, que foram dependentes, o seu filho, o seu neto tem a probabilidade maior. Mas não é também o único fator. A gente sabe que hoje o fator social é muito forte. Eu costumo falar para os meus pacientes, para os pais, para as mães, né? Sempre tem que estar atento, sempre tem que saber com quem o seu filho anda. Porque geralmente a probabilidade de que o seu filho ou filha, dependendo do grupo de amigos que ele venha a pertencer, que ele venha a se identificar, se este grupo de amigos for um grupo que tem como a prioridade, né, fazer uso de qualquer substância, a probabilidade do seu filho ou filha vir a experimentar é muito grande. Porque a gente sabe que o papel social desenvolve uma força muito grande no jovem. Porque o jovem, lembra, ele está na formação do seu caráter. Ele está na formação da sua personalidade. Então é natural, quando a gente vê jovens no grupo de jovens do atletismo, geralmente ele vai seguir esta linha. Quando a gente vê jovens no grupo da academia, da ciência, da educação, geralmente ele vai para esse grupo. E o contrário também serve. Quando a gente vê os jovens naquele grupo de música, um grupo de música, ele vai seguir. No grupo de teatro, ele vai seguir. Geralmente é assim. E para a droga é a mesma coisa. Né? Então a gente sabe que as pessoas do TDAH, como você disse, porque muitas pessoas com déficit de atenção acabam buscando droga, porque eles se sentem, imagina o cérebro do TDAH, ele funciona de uma maneira diferente. Ou ele é rápido demais, ou ele tem uns devaneios muito grandes. E por isso a necessidade de ir em busca de droga, porque a droga, neste caso, entra como remédio. Então, o TDAH, ele não sabe que ele tem um diagnóstico, ele sabe que ele tem um conflito, uma dificuldade. Se a gente pega o TDAH, o sono do TDAH é desregulado. Cientificamente comprovado, a pessoa com TDAH se mexe muito mais à noite, as pernas são pernas inquietas, ele acorda diversas vezes durante a noite, ele tem dificuldade em se manter no sono REM. E a gente sabe que a pessoa que não dorme direito, ela tem probabilidade muito aumentada dos transtornos mentais, porque quando a gente pega o DSM-5, que é a última revisão do diagnóstico e estatística médica, todos os critérios para doença mentais, todos os critérios, você pode ir lá olhar em qualquer critério de doença mental, uma das características é a alteração do sono. Então, o sono é o melhor remédio para qualquer sofrimento mental. A pessoa que não dorme bem, a pessoa que sofre de insônia, ela já tem um sofrimento psíquico, ela pode não ter um diagnóstico, mas ela tem um sofrimento psíquico, ela vai ficar mais agitada, mais irritada, mais impulsiva, vai ter lapsos de memória. Perfeito, perfeito. Olha, quanta identidade, viu, Sandro? Quanta identidade aqui, viu?
eu preciso de forma rápida ir para o neuropsicólogo aí para ver se alguma coisa eu não tenho nisso aí, viu, cara? Preciso fazer uma investigação aí, porque meu Deus. Algo, uma sugestão para todos, depois você até escreve aí. É claro, olha, eu vou sugerir algo, mas não fecha diagnóstico, que fique bem claro. Eu vou oferecer um teste que você consegue, todo mundo consegue acessar pela internet, ok? O nome do teste é ASRS 18. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. AS. Vou colocar teste de TDAH. ASRS. Joia. Este teste, então assim, ele compreende 18 perguntas. Ele compreende 18 perguntas, sendo 9 perguntas para a primeira classificação do teste, que é do setor desatentivo. É aquela pessoa desatenta que fica, enfim, perdida fica olhando para o espaço. Então, 9 perguntas para esse, e as outras 9 perguntas é para a hiperatividade e impulsividade. E neste teste, ele pergunta se você se identifica muito ou se identifica, basicamente isso, ok? E para que você tenha a possibilidade de ter o diagnóstico, basta você preencher 4 critérios de um ou de outro. A gente está falando de 9 perguntas, ok? Dessas 9 perguntas, se você preencher 4 critérios do desatentivo e 4 critérios do hiperativo e do impulsivo, você provavelmente pode ter o diagnóstico. É claro que você precisa buscar um especialista, porque esse é um dos testes. A soma para a gente fazer um teste neuropsicológico, geralmente aí engloba uns 10 testes. Estes seriam um. E claro que o melhor teste de todos é o diagnóstico clínico, é a avaliação clínica, né? Perfeito, Sandro, obrigado. Ó, pessoal, tá aí no rodapé, teste de TDAH, ASRS, já faz um Google depois que acabar aqui, para que você faça esse teste rápido aí, responda essas perguntas e, opa, sinalizou com uma coisa, já vai atrás aí de um profissional. Vou deixar o arroba aqui do Sandro também para poder indicar os profissionais que possam ajudar e nos orientar. Perfeito. Nisso. Outro conteúdo muito forte do TDAH, que é um site específico para isso, é o tdh.com, né? Legal. Você é um site acadêmico, ok? Você entra tdh.org, desculpa, tdh.org é uma plataforma que todo o conteúdo dela é sobre TDAH. Então, vão ter todos os testes, vão ter todas as informações, vão ter todos os estudos. Assim como dependência química, a gente vai muito na Uniad e vai muito lá no IPQ, dependência química, a gente busca essas duas universidades que têm todos os conteúdos de forma fidedigna, né? O tdh.org é a mesma coisa. Muito bom, muito bom. Pessoal, mais uma paradinha para agradecer todos que estão aqui conosco nessa noite. Vamos dar mais um pouquinho de boa noite aqui. Vamos ver aqui, ó. Quem está conosco? O Bernardo já foi, a Marta já foi, a Ednália. A Ednália está vindo lá pelo YouTube também. Muito legal. Obrigado, Ednália. Sempre está conosco aqui para poder nos prestigiar. Deixa eu colocar um outro rodapé. Você que está vindo pelo Facebook, tem um exercíciozinho aí para que você consiga colocar a tua foto e o teu comentário. Vamos lá. Para que você consiga acessar, lá, clica no meio da tela, onde você está vendo aí, vai aparecer uma outra telinha, onde tem a descrição do Sandro, falando das especificidades dele, e lá embaixo está escrito inscreva no http em streamyard.com/Facebook. Você vai clicar ali, vai fazer um cadastro rápido, só o teu e-mail, e você, quando comentar alguma coisa da nossa live, aparece a foto como a Ednália ali, só que ela está vindo lá pelo YouTube. Então, você que está vindo pelo Facebook, faça esse exercício que vai dar tudo certo, tá bom? Sandrão, que genial, né, cara? A gente está aqui trocando
várias informações, e eu acredito que tem muita identidade. Olha aqui que um amigo meu falou, olha lá, o cara tá falando de mim, Jairo. E esse cara é fantástico, ele faz um trabalho também, ele é um conselheiro em dependência química, já trabalhou muito tempo na área de atendimento ao usuário, né, nesses aparelhos de internação. Perfeito, importante. E ele também ele faz a prática da literatura, a prática da sala de NA, assim como eu faço, viu, Sandro? Hoje eu não tenho essa relação comigo mesmo de falar, pô, mas por que eu não vou falar? Eu sou um milagre, Sandro, de verdade, cara. Hoje eu estava falando assim com uma pessoa, ontem eu estava falando com ela também, e vendo, sabe, alguns passos, analisando a minha história, analisando de onde eu saí, analisando as oportunidades e o que eu tenho conquistado, né, e aonde eu tenho chegado. Nada mais é do que o meu desejo lá atrás de ter parado de usar drogas. Perfeito. Eu costumo falar, Jairo, falar muito que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, assim, eu acredito que a gente que trabalha na linha de frente, na ponta da lança, para a dependência química, para os transtornos mentais, somos ferramentas. Né? A gente é ferramenta porque a gente oferece o acesso para aquela pessoa que neste momento está perdida, está entorpecida pelo uso, pelo abuso das drogas. Né? Porque a gente sabe que o dependente químico, na sua grande maioria, é uma excelente pessoa. Mas que a droga, de alguma forma, te rouba o caráter, né? E realmente ele acaba se perdendo, porque a gente sabe que é uma doença muito severa, crônica, e que quando não tratada, ela culmina em outros transtornos. A gente está falando aqui hoje do TDAH e dependência química, mas a dependência química, ela está diretamente ligada a todos os transtornos. No consultório, imagina, eu atendo há mais de 20 anos. Eu atendo, assim, depressão, a gente sabe, o país hoje, o Brasil, é o número 1 nos transtornos ansiosos. A gente está número 1 no mundo. 6% da nossa população sofre de depressão crônica. A OMS falou no último relatório que até 2050, né, pelo menos de cada 2 pessoas no mundo, uma vai sofrer de depressão. Então imagina só, a gente está falando a população mundial. Caramba. 50% da população do mundo em algum momento na vida vai sofrer de depressão. E a gente tem diversos outros transtornos, os transtornos de personalidade. Então a droga é algo muito difícil, a gente sabe que a cada dia os comentários, a ciência nos traz que as drogas de hoje são drogas muito mais potentes do que a droga de ontem. Muito. Na minha época, eu tenho 47 anos, na minha época a maconha, o THC da maconha era 0,1, 0,2%. Hoje o THC da maconha passa de 12%. Eu estou falando maconha, eu não estou falando K2, eu não estou falando haxixe, eu não estou falando skunk, que a gente sabe que chega a 30%. Então o jovem hoje, quando ele consome maconha, o cérebro dele frita. Exato. O cérebro dele, porque imagina que o jovem, no seu desenvolvimento cognitivo, até os 21 anos, o cérebro está em formação até os 21 anos. A minha recomendação para todos que nos assistem, para os pais, né, que se pudesse a gente empurrar a faixa de experimentação das drogas depois dos 21 anos, a gente ia ter um ganho fantástico. Não que eu seja a favor das drogas, eu sou um cara que eu não bebo, eu não fumo, eu sou um cara completamente careta, ok? Já fiz isso na adolescência, como muitas pessoas, mas o que eu quero dizer é que na adolescência o prejuízo é maior. Justamente por estar na fase do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Então, assim, a parte cognitiva, ela vai ser diretamente afetada. E aí a pessoa se coloca em risco, né? De dirigir, de agressão, de sexo e por aí vai. Muito louco, muito louco. Obrigado por essas informações aí e esse apontamento.
viu, Sandro? Esse direcionamento aí, né? Olha que eu achei que legal aqui, ó. E a gente vai discutir agora. O uso de álcool foi a substância mais comum entre adultos jovens com TDAH. Sim, 36%. 30... Seguido por uso de um cannabis, 23%. E destacou que os adultos jovens com TDAH também eram 3 vezes mais propensos a experimentar algum tipo de droga ilícita quando comparados a indivíduos sem... Pela compensação, pela falta de dopamina. Você vê exatamente isso. E ainda a gente fala, você vê o álcool ainda, se a gente fala das drogas lícitas, o álcool é o carro-chefe, né? Sim. Por mais que o Brasil assim vem fazendo ótimas campanhas, né, no beber e dirigir, né, sobre o álcool, é importante que todo mundo siga o CISA nas redes sociais, né, lá do Arthur Guerra. O CISA é um órgão completamente ligado à universidade, né, e ele traz todos os panoramas, os levantamentos sobre o álcool dos jovens e da população brasileira. É um canal muito importante, porque o álcool é uma droga que gera um prejuízo social altíssimo. Né, altíssimo. Se a gente olhar os índices de violência, de assalto, de estupro, de acidente, muitos deles estão envolvidos, as pessoas estavam intoxicadas pelo álcool. E é uma droga lícita. Muito bom, muito bom. CISA, eu sigo eles no Instagram. Nossa, que material fantástico. Todos os dias que eu paro ali e vejo tem uma coisa nova, falando muito, com muita propriedade em relação ao álcool e às outras drogas, e também com os transtornos relacionados a isso. Perfeito. Então, assim, eu acho que o nosso papel, né, o Jairo, é realmente engajar e levar a informação, porque a nossa prática clínica, a gente vive isso, né? A gente respira recuperação, porque a gente trabalha, a gente vive isso 24 horas. Então, toda a oportunidade que a gente tem de bater um papo, de levar informação, é de extrema importância, porque a partir do momento que a gente orienta alguém e esse alguém pega essa informação e faz uso dela, é uma pessoa que vai sofrer a menos. E a gente sabe que o amor exigente, ele traz essa informação, que de cada um dependente químico, 4 diretamente ligados sofrem com ele. Então, assim, se a gente consegue ajudar uma pessoa, automaticamente isso se estende para 4. Então, olha o nosso braço como alcance. É importante, a prevenção é fundamental. Perfeito. Olha aí o Ducati, ó. Boa noite, sofri com TDAH na infância. Na minha época, não se falava disso e não foi determinante, mas contribuiu para o meu uso de drogas. Obrigado pelo comentário, Ducati, e a coragem por estar aqui conosco também, colocando aí a tua história para todo mundo enxergar aqui. Olha que a Marisa diz, amando assistir essa dupla, a descoberta de TDAH modificou nossas vidas. Muito obrigada, Sandro. Olha que legal. Né? É importante saber que a gente, de alguma forma, a gente pode contribuir e ajudar as pessoas. E eu, olha, assim, eu me sinto grato por estar aqui, por receber esse convite, Jairo. Realmente, eu venho te acompanhando aí desde o início do canal. Eu, por vezes, por mais que a gente trabalhe o dia inteiro, por vezes eu assisto alguma coisa já passada, né? E você entrevista, você entrevistou a Nelisa, a professora lá da Unifesp. A minha pós eu fiz com ela. Né? Cara, ela é fantástica, né? Ela é fantástica. Eu estudei lá, acho que foi em 2004, faz tempo. Eu sou velhinho, né? E ela dá uma aula, né? Ela acho que trouxe sobre entrevista motivacional. E entrevista motivacional, Nelisa Buzzi, sim, foi. Fantástico. Bom, vamos pular aqui para o nosso script. Agora, eu quero chegar num lugar que aí acho que a maioria das pessoas estão pensando, né? Todas as pessoas com TDAH têm os mesmos sintomas e dificuldades, Sandro? Não.
Não. São sintomas, os sintomas são prevalentes nessas três categorias que a gente já colocou e que eu sugeri que as pessoas olhassem lá o teste. Então, a gente tem 9 critérios para desatenção e outros 9 critérios para hiperatividade e impulsividade. Geralmente o TDAH, ou a pessoa é desatentiva, ou ela está no outro lado da balança, que é a hiperatividade com impulsividade. E alguns casos, poucos casos, podem ser concomitantes. Né? Mas os prejuízos na vida adulta geralmente são os mesmos, tá? Quando a gente pensa em prejuízo, é que a atenção ela não é sustentada, o sono é prejudicado, né? Ela é tida muitas vezes como aquele falso egoísta. Você chega num lugar, como você tem muitos pensamentos na sua cabeça, você cumprimenta um e acaba esquecendo de cumprimentar o outro, ou você está dando atenção para um aqui agora, e daqui a pouco você lembra de alguma coisa e você deixa essa pessoa falando sozinha, e isso, então assim, tem essa característica, dificuldade em memorizar as coisas, dificuldade na tomada de decisão, a sua falta de concentração, o esquecimento, a desorganização. Então, se a gente pegar em linhas gerais, todos os TDAHs vai ter essa coisa da desorganização, da procrastinação, da falta de perseverança e de continuidade. É aquela pessoa que geralmente ela tem vários planos e ela começa muitos planos, mas ela acaba perdendo, ela acaba se esquecendo, ela vai deixando para amanhã. Então, em linhas gerais, seriam isso, mas tem características similares e individuais de um e de outro. Muito bom, muito bom. E já na sequência, vou te perguntar como que se trata o TDAH e também como que se trata as duas questões juntas depois, tardiamente, enfim. Perfeito. Por ser uma doença complexa, né? Geralmente o TDAH, então vamos primeiro pelo TDAH. Geralmente o tratamento ele é medicamentoso associado à psicoterapia. A psicoterapia mais indicada para o TDAH não é a única, ok? Mas a mais indicada é a terapia cognitiva comportamental. As medicações mais indicadas, isso é claro que é critério psiquiátrico, são os psicoestimulantes, que é a medicação que vai aumentar a oferta de dopamina. Lembra que no início da nossa conversa eu disse que é uma desregulação na região pré-frontal, aonde existe uma baixa regulação, uma baixa produção de dopamina. O psicoestimulante ele vai aumentar essa oferta, ok? Que para uma pessoa que não tem TDAH geraria dependência química, no TDAH apenas controla. E aí, o que desculpa te cortar. Não, sim. Veio uma pergunta aqui no WhatsApp. E o Vinvance? E o Vinvance nessa hora aí? Sim, existe então, ou não tem nada a ver? Ou não existe, assim. A gente tem